Olá pessoal, estou aqui de volta, professor Eduardo, com mais uma aula para o nosso componente curricular Fundamentos da Pedologia e Edafologia. Nesta aula, a aula de número 3, vamos tratar sobre os fatores e processos de formação dos solos. Então, sempre relembrando, o processo de origem, formação e transformação dos solos tem estreita relação com o intemperismo, bem como com a acumulação de material orgânico. Bom, a interação que cria a gênese do solo. Repensando essa gênese do solo, temos que a pedogênese, o processo de formação do solo a partir da rocha original, por meio da atuação de fatores e processos ao longo de um determinado tempo. O solo como corpo natural, então, não é apenas terra, mas um corpo natural organizado, com propriedades e uma história evolutiva. A pedologia, por sua vez, é a ciência que estuda o solo em sua origem, evolução e distribuição na paisagem, sendo fundamental para a compreensão geográfica. Bom, alguns fatores ativos, como o papel do clima e dos organismos. O clima exerce influência na formação do solo através da precipitação e temperaturas. Em ambientes extremos, como desertos, frios ou quentes, a água está em estado sólido, gelo ou ausente, o que dificulta ou mesmo impede a formação do solo. Para a formação do solo, a água precisa estar literalmente no seu estado líquido. Bom, alguns fatores ativos ainda, temos a precipitação, ou as precipitações, que são as chuvas, e temperaturas elevadas. Esses dois pontos favorecem os processos de formação dos solos muito intemperizados, alterados em relação à rocha, profundos e pobres, o que resulta em acidez e baixa fertilidade. A maioria dos solos brasileiros tem essa característica. Tá? Bom, em regiões de baixa precipitação, áridas ou semiáridas, os solos são menos intemperizados, mais rasos, de melhor fertilidade e geralmente pedregosos, devido à vegetação escassa. A quantidade de matéria orgânica adicionada em climas secos é inferior à dos solos em regiões úmidas. Outro ponto importante, os organismos que vivem no solo, vegetais, minhocas, insetos, fungos, bactérias, etc., exercem papel muito importante na sua formação, pois atuam na transformação dos constituintes orgânicos e minerais. A flora, através das plantas, ou a fauna, através dos micro-organismos, insetos, animais, e a atividade humana, ou seja, a ação antrópica. A decomposição da matéria orgânica forma humus e melhora a estrutura do solo. As raízes vêm promover efetivamente o intemperismo biológico. E ainda com relação a esses fatores, nós temos o matéria de origem, como já vimos em aulas anteriores. A rocha ou sedimento, do qual o solo se desenvolve, sua composição mineralógica e sua resistência ao intemperismo influenciam diretamente, tem relação direta com o tipo de solo que se formará. Portanto, o relevo é a topografia da paisagem. Então, o relevo vai determinar efetivamente a drenagem da água, a erosão e o acúmulo de materiais. Em áreas planas, os solos tendem a ser mais profundos, em encostas mais rasos. O tempo, o período em que os outros fatores atuam, solos mais antigos, em geral, são mais evoluídos e com horizontes mais distintos, enquanto que solos jovens são mais rasos e semelhantes ao material de origem. Bom, os processos pedogenéticos são os mecanismos físicos, químicos e biológicos que transformam o material de origem em solo. Assim, nós temos eles divididos em 4 categorias, como já vimos também. A adição, que é a entrada de material no perfil, a matéria orgânica, poeira, enfim. A remoção, que é a perda, é a saída do material, por meio de erosão, lixiviação de nutrientes. Temos também a translocação, que é o movimento de materiais entre os horizontes do solo, a agiluviação. Temos ainda a transformação, que é a alteração química e física dos componentes, exemplo, o intemperismo dos minerais, umificação da matéria orgânica. E também temos o intemperismo, que é o primeiro e mais fundamental processo, e ele pode ser caracterizado de algumas formas, ainda dando segmento ao intemperismo e a formação do solo. Observe que o intemperismo físico é a desagregação da rocha em fragmentos menores, sem alterar completamente sua composição química. Ocorre por variação de temperatura, congelamento, etc. Essa oscilação, frio, quente, enfim. O intemperismo químico, que é a decomposição da rocha e dos minerais, que como vimos anteriormente, ocorre principalmente pela ação da água.
O biológico, né? Esse temperismo biológico é a ação de seres vivos na quebra, né? Ou decomposição da rocha e na ciclagem de nutrientes. Esses processos eles atuam em conjunto, né? Formando o material que dá origem aos tipos de solos mais variados que encontramos na natureza. O solo, como resultado, é a expressão dos processos e fatores. Então, a atuação conjunta desses fatores e processo de formação resulta no perfil do solo, né? Que é a sequência de camadas ou horizontes. Como vimos, nós temos as camadas e horizontes bem definidos. Aqui tem mais uma definição para vocês, que são os horizontes O, A, B, C e R, que é uma assinatura da história da formação do solo, né? Revelando as interações que ocorreram de um determinado local. Então, o conhecimento desses fatores e processos é essencial para a classificação dos solos e para o planejamento territorial, bem como o manejo sustentável. Algumas referências aqui, gente, utilizada para vocês se basearem, né? E aí eu venho a desejar para vocês bons estudos. Até a próxima. Fiquem com Deus e contem com o professor nos fóruns para dirimir dúvidas e nos questionamentos que por virem serão muito bem aceitos e aí a gente vai construir bastante conhecimento. Obrigado, gente, e até a próxima.